hoje de algo que acontece com bastante frequência, né, com a maioria das mulheres e com os homens. O famoso efeito sanfona, né? Por que a gente emagrece, a gente alcança nossos objetivos e depois voltamos a engordar? Hoje eu dei uma entrevista para uma rádio e gostaria de compartilhar as mesmas palavras, as mesmas dicas aqui na minha página também, né? Os principais erros que leva ao efeito sanfona é a gente focar no resultado de imediato, né? Então a gente restringe a alimentação ao máximo, corta uma série de nutrientes, uma série de alimentos necessários para o emagrecimento rápido. Então assim, a gente não foca na velocidade, a gente foca na eficácia. Então esse é um dos primeiros erros no emagrecimento, a gente querer resultado a curto prazo, né? O importante não é a gente focar no emagrecimento, e sim a gente focar em manter-se magra. Então a gente não foca no resultado, a gente foca nos meios necessários para alcançar aquele resultado. Por exemplo, a gente não foca em ganhar dinheiro, em ter dinheiro, a gente foca nos trabalhos, nas atividades que a gente vai ter que desenvolver para ter o dinheiro. A gente não foca no resultado da nota de uma prova ou de um vestibular, e sim a gente foca no processo necessário para atingir aquela nota. Então o emagrecimento, ele não é diferente. A gente precisa desenvolver ferramentas, métodos para a gente se manter magro, porque a maioria das pessoas restringe, emagrece, não mede esforços para que esse resultado aconteça, emagreceu, aí entra na zona de conforto. Agora que eu emagreci, eu posso voltar a comer chocolate nas quantidades que eu quero, eu posso voltar a comer massa, eu posso voltar a tomar refrigerante. Nisso o corpo ele não tem outra forma a não ser voltar a engordar, né? Então assim, dentro da psicologia do comportamento alimentar, a gente desenvolve um padrão de comportamento alimentar. Ou seja, para a gente se manter magro e acima de tudo saudável, a gente precisa ter um padrão. Ou seja, uma alimentação que siga de segunda a segunda, de janeiro a dezembro. Então assim, que a gente siga uma rotina, que a gente siga hábitos para se manter com o corpo que a gente quer, para se manter com a imagem que a gente deseja, tá? Então, uma das questões do efeito sanfona é isso, é a gente focar no resultado e não no processo para levar aquilo, tá? Então, assim, a gente tem que ver que o nosso padrão alimentar, ele tem que respeitar segunda, sábado e domingo, né? Se a gente quer se manter magro, a gente precisa ter esforço, né? Porque o efeito sanfona, ele é muito prejudicial para a saúde e para a nossa estética, né? O nosso corpo, ele nunca sabe qual é o nosso padrão de saciedade, qual é a hora de começar, qual é a hora de parar, quando que eu tô com fome, quando eu não tô, porque durante um período restringe total, depois come-se à vontade nas quantidades grandes, então o corpo se perde, e esse se perder é muito prejudicial. A gente pode acabar desenvolvendo compulsão alimentar, transtornos alimentares e o efeito sanfona que a gente está falando aqui, tá? Então, acima de tudo, é a gente respeitar as nossas necessidades. A gente parar para pensar qual função a comida tem na nossa vida, que significado a comida tem pra gente, quais são os gatilhos mentais que fazem a gente comer. Parar para pensar antes de fazer um prato, eu tô com pouca, média ou muita fome, tá? Então, respeitar as suas necessidades, desenvolver um padrão de comportamento alimentar. Só assim, com essas ferramentas e com essas dicas, a gente vai conseguir se manter magro e saudável e fugir do tão prejudicial efeito sanfona, tá bom? Espero ter ajudado um pouquinho vocês e até breve.